portanto, o mais importante era continuar o legado e o estilo do Papa Francisco na sua concepção do ministério, no anúncio, portanto, da evangelização e o Papa como o rosto de uma igreja mãe, amorosa, misericordiosa, que foi a primeira palavra de ordem do Papa Francisco, uma igreja hospital de campanha, como ele também dizia, uma igreja em saída, não fechada sobre si mesma, nem que fala a si mesma e sobre si mesma, mas uma igreja que vai ao encontro de todos, sem discriminação, sem perda da sua identidade, mas reconhecendo também o que de positivo têm os outros nas suas diferenças. Uma igreja sinodal, portanto, em que não domina o clericalismo, quer dizer, numa corresponsabilidade de todos, embora corresponsabilidade diferenciada, e uma igreja transparente, porque está em questão a credibilidade moral e espiritual da própria igreja, com esta transparência, sobre temas que, enfim, mais de perto aparecem emergentes e urgentes, que era a questão do tema dos abusos e do tema da transparência nas questões económico-financeiras também. Portanto, era sobre tudo isto, esta era o mais importante para mim, e depois uma pessoa que tivesse um estilo também de proximidade. Eu considero que, de facto, o Papa Leão XIV é uma pessoa cheia de proximidade, de afabilidade, de acolhimento, de escuta, tanto quanto o conheço pessoalmente, e de proximidade, de ternura, portanto, deste acolhimento e desta atenção e compreensão dos outros, e de compaixão com os sofrimentos da humanidade e de cada pessoa em concreto. E isso foi o que ele também transmitiu nesta primeira apresentação ao povo de Deus e nesta saudação. Foram estes motivos que encontrei nele. Haveria outros possíveis, mas a gente depois tem de escolher uma pessoa, não podemos escolher vários ao mesmo tempo. Antes ainda da eleição, estava à mesa com o conjunto de bispos sul-americanos e estavam a falar da devoção a Nossa Senhora na América Latina, do primeiro santuário, enfim, que era da Guadalupe, depois a seguir a Aparecida e depois a seguir um do Peru. E ele falou dessa devoção do povo e ele mesmo deixa transparecer esta sua devoção a Maria. Tanto que eu na saudação, quando fui cumprimentá-lo e saudá-lo, dar-lhe, enfim, os parabéns, exprimir-lhe a alegria, agradecer-lhe o sim que deu, porque é preciso dar um sim, é uma grande responsabilidade, e imagino o que deve ter passado. Aliás, isso posso dizê-lo, que não se passou no conclave, foi no elevador, na véspera. Portanto, já se via mais ou menos o endereço das coisas e, enfim, dei-lhe assim um abraço de conforto, assim, e depois ele ficou assim, sem saber o que dizer, assim, o Espírito Santo nos iluminará também. E no dia seguinte foi eleito. Ficaram surpreendidos com a escolha do nome ou não? No primeiro momento, sim, devo dizer que, mas depois, Leão sem mais. Quando depois de Leão XIV, sim, pensei exatamente, não cheguei ao Papa Leão Magno, mas devo dizer uma coisa já, porque São Leão Magno é no dia 10 de novembro, que caiu a memória litúrgica, que foi quando eu fui nomeado bispo. Eu às vezes não sabia o que havia de dizer, disse assim, o que é que eu vou agora dizer? E fui à liturgia das horas, ver a leitura, que era do São Leão Magno, disse assim, está aqui. Eu agora não sei citar assim de memória, tal qual, mas a ideia era esta, dizer ao povo de Deus, é justo que vos alegreis com esta nomeação, mas não ponhais a vossa atenção na minha pessoa, porque todos formamos um sacerdócio comum, pertencemos à mesma igreja. Esta era a ideia de fundo. E aqui está também uma inspiração do próprio Papa
do próprio Papa Leão XIV, que na saudação se inseriu dentro do povo de Deus, não como um monarca absoluto, mas também como um fiel que caminha com o seu povo. Ele repetiu isso várias vezes: a igreja que caminha, e fazemos caminho. E depois, como acabou de dizer muito bem, que houve muita explicitação, por isso não me demoro nisso, com este aspecto da doutrina social. Portanto, o Leão XIII foi de facto o inaugurador desta magistério social da Igreja, porque viveu um momento da Revolução Industrial e da chamada questão operária, e, portanto, a chamada questão social. E hoje estamos exatamente a viver uma nova era, uma nova época, renovada, com muitas coisas novas que levantam interpelações profundas à humanidade, à própria Igreja, e por conseguinte o próprio, penso eu, que era o próprio Papa Leão XIII, que punha limites ao capitalismo liberal, onde domina a força do maior, onde domina a força do mais rico, do maior, sobre o mais fraco, e também do aspecto, na altura chamado socialismo, que era o comunismo, na altura, para defender a liberdade e a dignidade da pessoa humana e, concretamente, dos trabalhadores. Pedro conjuga estes dois aspectos. Portanto, tem a experiência do que é o capitalismo liberal sem regras nos Estados Unidos e do que é a pobreza extrema no Peru. Não sei se isto é providencial, não? Fez pensar nisso, assim, olha, não sei se para este momento é providencial este homem, porque de facto a Igreja, quer se queira, quer não queira, na figura do Papa, como foi o Papa Francisco, é uma autoridade moral e espiritual reconhecida na questão social. E depois disse-lhe, enfim, com os meus votos de felicidades, de augúrios, trago também os votos de todos os peregrinos de Fátima, onde se reza por Fátima, e vamos rezar por si, e esperamos, no momento oportuno, esperamos uma visita sua. Portanto, ele disse assim: muito obrigado, repeti em português 2 vezes, e dei-lhe um abraço. Bom, foi isto. Hoje o mundo está muito modificado, não é? Primeiro, países de regime comunista são de capitalismo de Estado. Já não é aquele socialismo, enfim, que queria fazer chegar a riqueza a todos e a cada um. Muitas vezes é o capitalismo de Estado. Não quero pôr nomes agora de países, mas os jornalistas, senhores da comunicação social, também conhecem isso. Depois, hoje, portanto, a questão social é nova por causa dos problemas emergentes, concretamente, como já aqui foi dito, a inovação tecnológica e o continente digital, que não é uma questão meramente técnica de saber usar máquinas, mas é uma cultura nova na maneira de habitar o mundo, na maneira de pensar, na maneira de se relacionar, na maneira de estar na sociedade, em que se perde hoje, se caiu num individualismo extremo que levou a perder o sentido do bem comum na sociedade. Portanto, para como o Papa Francisco dizia, uma mudança de época, requer-se também uma atualização da doutrina social da Igreja. Esta eleição continua no mesmo sentido do Papa Francisco. O Papa Francisco deu um avalo grande a uma Igreja do Ocidente e a um catolicismo do Ocidente que estava cansado, com falta de confiança em si mesmo e na sua própria fé. E por conseguinte, sobretudo para provocar um despertar da fé e um despertar do testemunho da fé através da missão da Igreja. E muitas vezes, a meu ver, oxalá isso se concretiza, a Igreja falamos muito da sinodalidade e do clericalismo, mas continuamente muita gente, não só da hierarquia, mas do laicado, de identificar a Igreja como a hierarquia somente,
Ora, já na altura do Concílio Vaticano II se dizia que o laicado é um gigante adormecido e ainda continua, a meu ver, adormecido. É preciso saber que os fiéis leigos, homens e mulheres, cristãos, leigos, sem ser da hierarquia, têm uma missão muito grande a desempenhar no mundo atual, porque estão lá onde estão os problemas. E é aí que se joga tudo. Por conseguinte, é uma valorização do laicado, ao meu ver, não só na participação na vida da Igreja, que é sem dúvida necessária, mas no mundo. Não esqueçamos isso, que a Igreja não vive para si, vive para Deus, naturalmente, mas enquanto para a humanidade. Eu lembro-me de uma frase do Papa Paulo VI que exprime tudo isto. A Igreja vive toda de Cristo, em Cristo e para Cristo, para ser toda dos homens, entre os homens e para os homens. E isto não pode ser só da hierarquia. Por mais que a gente fale, o nosso discurso fica perto, não vai longe. Se não tivermos cristãos e cristãs empenhados no mundo, não valemos nada. Francisco foi Francisco, não há clones. Não há a substituição de Francisco. Cada um tem a sua personalidade, o seu próprio carisma. Agora, naturalmente, não se pode pôr de parte todo o legado que Francisco nos deixou e a marca que deixou à Igreja para tornar mais evangélica. E aquele sucessor, o sucessor, vai levar para a frente com o seu talento, com o seu carisma, com o seu estilo próprio. E temos de compreender isso, que é a coisa mais natural no mundo, mas que o mais importante é, de facto, que leve para a frente este programa, que ele já anunciou ontem também, que iria levar para a frente esse programa. E, portanto, que o acolhamos com toda a estima, com todo o afeto que ele merece, porque ele também manifestou afeto para com a gente.